Olá amigos, hoje eu vou tratar aqui de um tema um tanto peculiar na música, o dodecafonismo. Há alguns anos teve um curso muito importante sobre isso na Unesp, do qual eu participei, e que estava inserido num curso grande sobre história da música. O dodecafonismo está dentro das vanguardas do século XX, e é uma nova forma de se pensar a música. Por outro lado, ele não rompe totalmente com o passado, já que na cabeça de Schoenberg, o pioneiro desse método, o dodecafonismo seria a centralidade da tradição austro-germânica e a continuidade da tradição. Em pensamentos megalomaníacos, chegava ele a dizer, como afirmou a pesquisadora Dorothea Kerr, que havia feito uma descoberta que garantiria a supremacia da música alemã por algumas centenas de anos. Há tempos o tonalismo era a regra das composições, mas com o passar do tempo, alguns compositores começaram a questionar essa forma, a qual passaram então a achar que de alguma maneira ela engessava as músicas e que talvez já estivesse se esgotando. Dessa forma, alguns compositores do romantismo e também do impressionismo, como Wagner e Debussy, respectivamente, passaram a inserir em suas obras pontos de cromatismo e fuga do tonalismo, o que abriu o precedente para o atonalismo. Pois bem, o atonalismo, muito presente na escola do expressionismo, era a emancipação dos 12 tons da escala, isto é, sua liberdade, a emancipação da dissonância, portanto. Mas era complicado escrever grandes obras inteiras dessa maneira, até porque o tonalismo ainda era muito forte culturalmente falando, e diferentemente do tonalismo, não havia leis, regras, não havia regulamento para suas composições. O dodecafonismo, então, regulamenta essa nova forma de se fazer música. Procura agrupar os sons com lógica, com técnica. O dodecafonismo é sintetizando um método de compor, a partir de 1920 aproximadamente, com os 12 sons de nossa escala cromática, mas de forma com que esses sons não se relacionem entre si. Schoenberg queria que esse método desse conta, portanto, de compor nas grandes formas da tradição austro-germânica, como sinfonias, sonata allegro, rondós, etc. Uma das garantias, portanto, de não se criar nenhum centro, algo que lembrasse o sistema tonal, era não se enfatizar nenhuma nota, isto é, nenhuma nota então poderia se repetir até que aquela série de notas em questão terminasse e tivesse passado por todas as notas da escala cromática. Essa série da qual falo era construída para gerar melodia e também harmonia. Caso você queira ouvir algumas dessas músicas de Schoenberg, pode ouvir a Escada de Jacó, uma de suas primeiras composições nesse método, e a belíssima Um Sobrevivente de Varsóvia, esta já de 1947, 4 anos antes de sua morte. No planejamento da peça dodecafônica, o compositor escolhia a ordem das notas sem salto de oitava e sem repetir as notas até que todas as notas da série tivessem então sido utilizadas. E claro, não escrever nada que lembrasse uma tríade, ainda que outros compositores desse método, como o austríaco Alban Berg, não respeitasse tanto essa última regra. A partir disso, o compositor fazia tratamentos com essa série de 4 maneiras, isto é, 4 séries. Para frente P de prime, para trás R de retrógrado, inverter I de inversão e o RI de retrógrado invertido. Essas músicas elas não precisavam necessariamente soar como uma melodia, e elas também não precisavam conter intervalos que oferecessem a possibilidade de resolução, como no tonalismo. Percebe que compor num modo dodecafônico é extremamente complexo, sobretudo para nós que temos nossa criação no sistema tonal. Veja agora uma partitura dodecafônica de 4 séries que eu transcrevi aqui de Schoenberg. O compositor então podia começar qualquer série em qualquer nota da escala. Ele tinha, portanto, um quadro de notas de séries que poderiam ser feitas de 48 séries a partir daquela original, ou seja, o compositor tinha 48 possibilidades de usar a série, já que são 12 notas, 12 tons e 4 séries. As séries também podem ser segmentadas de muitas maneiras diferentes, mas 2 formas são muito comuns, que são a hexacorde, o termo da Idade Média, que é a divisão a cada 6 notas, ou ainda a divisão de 4 em 4 notas. Como aponta a Dorothea Kerr, o uso de fazer a inversão, o retrógrado, e o retrógrado invertido já vinha de uma tradição, não era, portanto, uma total invenção de Schoenberg. No Renascimento, havia motetos complexos, fazendo cânones invertidos. O próprio Bach utilizava muito
desse jogo de exercício, isto é, não havia no dodecafonismo absoluta ruptura com o passado. Nas séries, no entanto, faltavam ainda questões importantes que foram percebidas posteriormente com textura, timbres, ritmo e dinâmica. O serialismo integral, o movimento então do pós-Segunda Guerra, integrou tudo isso nas séries dodecafônicas. A textura poderia ser homofônica ou polifônica. E Schoenberg, que tinha muita admiração por Bach, assim como Weber, utilizava a polifônica, mantendo então outro pé na tradição. Schoenberg nunca chamou o dodecafonismo de sistema, mas de método de composição. O sistema era o próprio tonalismo, que Schoenberg jamais desprezou. Pelo contrário, ele mesmo compôs muita coisa tonal, mesmo depois do dodecafonismo. Schoenberg ainda não aprovava o nome atonal, o qual para ele não significava nada. Algumas críticas então surgiram. A primeira é que as séries poderiam ser, de fato, percebidas pelo ouvinte. Elas não poderiam, mas esta era a intenção. Mas a crítica ia de encontro ao fato de o ouvinte não ser capaz de entender e de a composição ser muito cerebral e intelectual. Para quem vinha da tradição romântica, essa composição mais cerebral não devia fazer mesmo muito sentido, né? A segunda crítica, esse tipo de composição musical não fazia diferença nenhuma, segundo a crítica. E a terceira era que era um ato mecânico e qualquer um poderia fazer caso dominasse essa técnica de composição. Bastaria então conhecer as regras. A crítica considerava que o ato de inspiração e talento morria com o dodecafonismo e que o jovem compositor não mais precisaria conhecer nada além das novas regras. Para os adeptos do dodecafonismo, porém, era preciso ter muito talento para conseguir transformar essas regras numa música. E quais foram as influências de Schoenberg nesse método? Brahms, com a técnica da variação que Schoenberg usava, o uso de frases assimétricas e o uso de contraponto. Mahler, com o uso de timbres e orquestração. E Wagner, com a fluidez harmônica e o uso de cromatismos e melodias bem fluídas, ainda que conclusivas. Strauss também com cromatismo cada vez maior e mais aprimorado. O dodecafonismo era uma forma de compor que provia a lógica, a coerência e a unidade, as três lógicas da música ocidental. O passado para Schoenberg era algo muito presente e tinha uma ligação bastante forte com a tradição. Inclusive, Schoenberg nunca renegou a primazia do sistema tonal. Com tudo isso, os críticos da época passaram a dizer que Schoenberg estava então reconhecendo que não era possível fugir do tonalismo. O que talvez eles não tivessem entendido é que todas as criações existem com base na história. Talvez isso só mostre que desde sempre o ser humano tem dificuldade com o novo. O dodecafonismo foi a base para o serialismo no pós-Segunda Guerra. E seus expoentes são Babbitt, Boles e entre outros Stravinsky, que morou no mesmo bairro em Los Angeles que Schoenberg, apesar de eles nunca terem se encontrado. Quando Schoenberg fugiu do nazismo, em 1933, Stravinsky buscava uma nova vida após a Revolução Russa. Schoenberg criticava ainda a música nacionalista e a música neoclássica, como Bartók, já que dizia que os compositores deste período não faziam um papel bem feito quando fazendo releituras de períodos anteriores, como o Barroco. Essas tendências de vanguarda do século XX foram banidas no período do nazismo na Alemanha e também na União Soviética da época, já que passou a ser considerada, nessa época, sinal de decadência ocidental. Como percebemos, apesar de sua proibição, o dodecafonismo não morreu, mas pelo contrário, criou novo fôlego após a Segunda Guerra Mundial, como eu mencionei, com o serialismo integrado. Mas também, por outro lado, ele não chegou, como percebemos atualmente, a virar uma forma de composição de grande alcance. Poderíamos pensar aí em vários motivos para isso. Com certeza não foi porque essa nova forma de composição era ruim ou fraca, mas muito pelo contrário, foi uma ideia genial. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado um pouco claro essa aula objetiva de dodecafonismo. Um grande abraço a todos.